Romanos 13, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, meus irmãos, esse capítulo é bem interessante. É uma pena que muitos irmãos da igreja vão perder essa explicação, né? Porque é um assunto muito importante da gente saber. E é muito atual, porque nós estamos vivendo sob um governo, sob autoridades, assim como era naquela época. Nós estamos debaixo de submissão a um governo. E nós precisamos saber como se comportar como igreja. E por que é muito importante hoje a gente saber isso? Porque nós estamos vivendo um momento de grande turbulência política. E aí surgem muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Como é que deve ser a minha postura diante do governo? E se eu não concordo com o governo? Como é que eu tenho que agir? Como é que eu tenho que me comportar? Então nós vamos ver o que a palavra de Deus ensina para nós a respeito disso. Naquela época, quando Paulo escreveu aos Romanos, o governo ali era uma ditadura. Os irmãos devem saber que ali era o Império Romano quem governava com mão de ferro. Esses cristãos aqui a quem foi endereçada essa carta eram da cidade de Roma, a capital do Império. Eles estavam vivendo ali bem de perto toda aquela situação, aquela opressão daquele governo ditatorial. E o Império Romano dominava toda aquela região, inclusive a região da Judéia, onde estava Israel. E haviam muitos judeus aqui, nessa igreja de Roma, judeus que haviam se convertido até, e que já conheciam como é que era a realidade de ser alguém que estava debaixo desse jugo romano. E com certeza, irmãos, haviam muitas dúvidas no coração daquela igreja, porque eu imagino que os irmãos ficavam se perguntando como é que eles deveriam se comportar diante de um governo ditatorial que oprimia as pessoas, que obrigava certas coisas. Não era uma democracia. As pessoas não tinham muitas vezes os seus direitos que deveriam ter. E como cristãos, eles passavam por dificuldades mais específicas. Como, por exemplo, o Império Romano queria obrigá-los a adorar o imperador. Eles também tinham que pagar impostos, e algumas pessoas deveriam ficar pensando assim: mas será que eu tenho que pagar imposto para um governo ímpio, pagão, que oprime as pessoas, que faz até mal à igreja? Será que eu tenho que obedecer esse governo? Será que eu, como cristão, tenho que me submeter a isso? Pagar imposto, obedecer essas leis,
respeitá-los, tratar eles bem. E muitas pessoas talvez estavam sendo até insubmissas às autoridades romanas, por acharem que, como cristãos, não deveriam se submeter a um governo ímpio, porque ali era um governo ímpio, pagão. Os imperadores eram muitas vezes maus, corruptos, imorais, exigiam coisas absurdas, oprimiam as pessoas, escravizavam outras. Então era uma situação muito complicada. Então vamos ver aqui o que Paulo ensina, alguns princípios de Deus com relação às autoridades, para a gente compreender esse assunto melhor. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Quando a Bíblia fala todo homem aqui, os irmãos sabem que aqui não está falando só para os homens, né? Também é para as mulheres. Homem aqui é no sentido de pessoa. Inclusive a palavra grega aqui é a mesma palavra para alma, no sentido de pessoa. Toda pessoa tem que estar sujeita às autoridades superiores, todo ser humano. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que existem autoridades superiores. A humanidade, ela foi organizada de uma maneira onde existe o governo e existem aquelas pessoas que são submissas àquele governo. E nós vemos no versículo aqui que essa autoridade procede de Deus. É muito importante a gente compreender, irmãos, que foi Deus quem estabeleceu que tinha que ser dessa maneira, que deveria haver um governo, governantes que iriam governar sobre o restante da sociedade. Para que isso? Para que não houvesse uma desorganização, uma desordem no mundo e todo mundo fizesse o que bem entende. Já pensou se não houvesse um governo, se não tivesse autoridades? Todo mundo ia fazer o que desse na cabeça, o que achava que era certo, iam desrespeitar os direitos dos outros, não iam atender as outras pessoas, ter respeito às outras pessoas. Um ia estar querendo levar vantagem em cima do outro, iam ter muitos crimes, pessoas roubando outras, matando. Ia ser uma coisa assim absurda, onde cada um ia ter que defender o que é seu e as pessoas iam viver em brigas, guerras constantes. Como às vezes houveram épocas na sociedade que aconteceu isso. Mas Deus estabeleceu governantes, autoridades superiores para colocarem ordem sobre a sociedade. Então nós temos que compreender que isso vem de Deus. É vontade de Deus. Não pense por nenhum momento que aquilo ali é coisa de homem. Por exemplo, trazendo para o Brasil. Não pense que o fato de haver um presidente, um governador, prefeito, isso aí foi coisa que o homem inventou. Deus não tem nada a ver com isso, não é vontade de Deus. Eu não vou me submeter a isso. Nós não podemos pensar assim, porque foi Deus quem estabeleceu essas autoridades. Eu estou falando aqui da função de autoridade, de governante. É vontade de Deus que exista. E como disse Paulo aqui, nós temos obrigação de nos submetermos a essas autoridades. Ou seja, nós temos a obrigação de obedecermos a eles, desde que eles não estejam nos obrigando a desobedecer a Deus, a cometer algum tipo de coisa que vai contra a nossa fé, algo que é pecado. Se nós pudermos, nós devemos obedecê-los, nos submeter à sua autoridade. Se submeter também é respeitar, é ter a consideração pela pessoa. Mas, irmão, se a pessoa não presta, é um mau caráter, todo mundo vê que a pessoa só faz o que é mal, não está nem ligando para o povo, mas pela função que ele exerce,
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o presidente da República. Você pode até não concordar com ele, não gostar de algumas coisas que ele faz, mas você tem que respeitá-lo, se submeter a ele e obedecê-lo na medida do possível pela função que ele ocupa. Porque o que a gente deve analisar não é o caráter dele ou não, é a função que ele exerce. Ele é uma autoridade constituída por Deus. A função ali procede de Deus. É isso que Paulo está falando. Tanto presidente como governador, qualquer outra autoridade governamental. Ele continua dizendo: e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deixa eu fazer uma explicação aqui para os irmãos. Quando ele fala que as autoridades foram por ele instituídas, não está querendo dizer necessariamente que Deus concorda e aprova tudo o que eles fazem, que Deus acha bom e correto, todas as leis que eles aprovam, tudo aquilo que eles estão querendo fazer na sociedade. Não está querendo dizer com isso aqui que Deus aprova o caráter deles, que eles são pessoas boas, não é isso que está querendo dizer. Quando diz que eles foram instituídos por Deus, é porque nós temos que compreender isso. Toda pessoa que chega a uma posição de autoridade só chega ali por permissão de Deus. Mas por que, irmão, que Deus permite que uma pessoa mau caráter, má, uma pessoa ruim, que às vezes mata até pessoas inocentes, chegue a uma posição de autoridade? Por que Deus permite isso? Irmãos, são coisas que a gente muitas vezes não vai compreender, nem vai saber quais são os propósitos de Deus com isso. Mas a gente pode descansar na certeza que Deus é soberano, Ele está no controle da história. Se Ele permitiu que determinada pessoa chegasse ao poder, isso está de acordo com o seu propósito. Nós não sabemos o porquê, não entendemos muitas vezes, mas nós podemos descansar e compreender que Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe para onde Ele quer que a história se encaminhe. Deus, Ele consegue ver além. Ele sabe o porquê que Ele permitiu que aquela pessoa chegasse naquela posição. Às vezes é até um juízo de Deus contra a sociedade. Deus permitir que aquela sociedade tenha um governante mau. Às vezes isso é até castigo de Deus. Quando a sociedade é ímpia, desobediente, não tem temor a Deus, e Deus às vezes até permite uma situação dessa, para que as pessoas possam passar por um momento difícil, para ver se elas se despertam para voltar para Deus. Mas resumindo, o que a gente tem que entender é que a pessoa só chega naquela posição porque Deus permitiu. Nenhuma pessoa vai assumir uma posição de autoridade sem que Deus a tenha colocado lá, ou diretamente ou indiretamente, ou porque Ele quis realmente, ou porque Ele permitiu que a pessoa chegasse àquela posição. Lembram do que Jesus disse para Pilatos, quando Pilatos disse que, mais ou menos assim, você não sabe que eu tenho autoridade de te soltar ou de te condenar? E Jesus disse: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Ou seja, toda autoridade vem do céu. Pilatos só chegou naquela posição de ter autoridade sobre Jesus ali, de decidir, entre aspas, o destino de Jesus, porque na verdade quem decidiu foi Deus, né? Mas ele pensava que era ele que estava decidindo ali. Mas ele só chegou naquela posição porque Deus permitiu que ele estivesse ali naquela posição. Então a gente precisa compreender isso. Por que é importante a gente compreender isso? Para a gente não ter o seguinte pensamento: essa pessoa aí é má, é um mau caráter, então não foi Deus que colocou, não. Com certeza não foi Deus que colocou, então eu vou ter que me levantar contra ele. Vou me levantar contra ele, vou tentar prejudicar a sua vida, tentar fazer mal. Já houveram até cristãos na história que participaram de complô
para assassinar líderes que eram maus. É um assunto muito polêmico, né? Tem cristão que concorda que deve fazer isso porque a pessoa é ruim. Mas eu particularmente acho muito complicado você querer pelas suas próprias mãos tirar a vida de uma pessoa porque a pessoa é ruim. Mas nós temos que entender, Deus colocou ela ali. Existem meios, é claro, de você fazer oposição. Meios legais, meios lícitos, de você fazer oposição a um governo se você não concorda. Aqui no Brasil, por exemplo, é permitido que a gente faça greve, é permitido que você proteste, se reúna em protestos na rua para expressar a sua opinião sobre aquele governo, isso não tem problema nenhum. Agora, se nós como cristãos formos participar de algo assim, nós temos que entender que nós temos que fazer isso com respeito às leis, respeitando a pessoa também, ou seja, evitando zombarias, humilhação, xingamentos, coisas do tipo, falta de respeito. Isso não é correto, irmãos, de agir para com uma autoridade. Você não age para com uma autoridade constituída por Deus com desrespeito, com xingamento ou algo do tipo. Você não pode também, por exemplo, como muitas pessoas vão protestar, aí saem invadindo terras, saem quebrando tudo. Isso não é permitido, isso é crime. Nós temos que saber fazer as coisas dentro da legalidade. Falando sobre questão de respeito, imagine, por exemplo, é a mesma coisa que você faz na sua casa, ou na igreja, ou na empresa, é a mesma coisa com relação ao governo. Por exemplo, todo filho, por mais que ele não concorde com o que o pai e a mãe faz, ele tem que respeitar porque ele é submisso ao pai e à mãe. Ele tem que respeitar, ele tem que tratar bem. Seria um absurdo ele se levantar e querer xingar, querer bater, querer gritar. Isso não é submissão. É a mesma coisa, por exemplo, na igreja. Por mais que um pastor em uma igreja seja ruim, existem maneiras corretas de agir nessa situação. Mas tem pessoas que elas querem fazer o que muitas vezes? Xingar o pastor, bater, querer brigar, tratar mal, desrespeitar, humilhar. Isso é inadmissível para um cristão. Da mesma maneira com relação a um governante. Você tem que entender que ele é uma autoridade que foi constituída por Deus. Por mais que você discorde, ser submisso inclui isso. Você vai ter que obedecer, você vai ter que respeitar, você vai ter que tratar bem. Porque ele é uma autoridade constituída por Deus. O cristão, ele precisa fazer a diferença até nisso. Vamos continuando aqui. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. É exatamente o que eu já falei até aqui, né? Já tinha antecipado. Se você se opõe à autoridade, você resiste à ordenação de Deus. Se opor é o que eu tinha falado aqui, você agir de uma maneira insubmissa, incorreta, fazer, por exemplo, algum tipo de rebelião, motim contra aquela autoridade, praticando coisas ilegais, ilícitas, como na época do Brasil aqui, por exemplo, para a gente entender. Na época do regime militar, haviam pessoas que eram contra o governo. E o que é que elas faziam? Formaram verdadeiros grupos criminosos que roubavam bancos, sequestravam pessoas, matavam pessoas, se levantando contra o governo. Isso é se opor a uma autoridade. Você pode protestar, você pode fazer greve, você pode dizer que não concorda. Isso não é se opor, por exemplo, aqui na nossa democracia, isso não é se opor realmente
no sentido que Paulo está falando aqui, porque é um direito seu de dar a sua opinião. Você tem direito de dizer que não concorda. Se opor aqui está mais para o sentido de rebelião, de se levantar para afrontar mesmo desrespeitando, não obedecendo às leis, não pagando impostos, agredindo, xingando, coisas do tipo. Aí isso já é se opor à autoridade. Então, por mais que você de repente faça greve, se manifeste na rua e tudo mais, mas isso é um direito seu. Isso não é se opor nesse sentido aqui. Agora, se você começa a agir assim, eu não vou obedecer nenhuma lei desse governo, eu não vou pagar nenhum imposto, eu não vou me submeter em nada, você está se opondo à autoridade de Deus. Continuando, aquele que se opõe resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, não é à toa, aqui ele não está nem falando de condenação ao inferno, ele está falando de condenação no sentido terreno mesmo. Se você se opõe a um governo, você vai trazer condenação sobre a sua vida, muitas vezes. Se você se opõe da maneira como eu falei, e muitas vezes você vai preso, pode ser morto, injustamente, porque você se opôs a uma autoridade de Deus de uma maneira que não foi a correta, não foi a adequada. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Então Paulo está falando aqui o que acontece em teoria. Nem sempre isso na prática acontece. Mas na teoria, você não deve temer a autoridade se você pratica o bem. É isso que ele está dizendo. Porque a autoridade é para punir aquele que faz o mal e não aquele que faz o bem. Então, teoricamente, se você é um cidadão de bem, você não tem o que ter medo da autoridade. Você não tem que se preocupar com ela, viver com medo, temendo a autoridade, se você anda corretamente. Você não tem que ter medo da polícia, você não tem que ter medo dos governantes, porque você tem a sua consciência tranquila que você está vivendo corretamente. Então você não tem por que temer. Quem é para temer é quem vive cometendo crimes, vive fazendo coisas ilícitas. Aí sim, teoricamente, essa pessoa tem que temer a autoridade, porque ele está fazendo coisas erradas, a qualquer momento ele pode ser pego e ser preso. E naquela época, pagava até com sua própria vida. Como Paulo, quando ele fala aqui, não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. A espada que realmente era naquela época a pena de morte. Paulo não está nem dizendo aqui se ele aprova ou desaprova a pena de morte. Ele está simplesmente dizendo que a autoridade que naquela época tinha o poder de determinar a morte de uma pessoa, se ela fizesse isso de maneira correta, ela estava fazendo certo. Ela tinha autoridade de fazer isso contra aqueles que fazem o mal, porque ela é ministro de Deus, ou seja, é serva de Deus. A autoridade está ali para servir. A palavra aqui é a mesma palavra para diácono, é a palavra diáconos. A autoridade é uma serva de Deus. E como serva de Deus, ela tem que cumprir o seu papel, recompensar quem faz o bem e punir quem faz o mal. Então, o que Paulo está dizendo em outras palavras é: como cristão, seja um cidadão de bem, faça o que é certo, seja correto, ande corretamente, não ande se envolvendo em coisas erradas, e aí você não vai ter
não vai ter que ter medo de autoridade nenhuma, porque você não está praticando mal. Agora, se você está fazendo mal, aí você tem motivo para temer a autoridade. Basicamente era isso que ele estava querendo dizer. Irmãos, nós falando sobre essa questão de fazer o bem, fazer o que é correto, é importante nós compreendermos, isso é muito importante, que como cristãos, nós precisamos ser cidadãos exemplares em tudo que a gente puder. Dar o exemplo de um bom cidadão que se submete à autoridade, que obedece às leis, que paga os seus impostos, que anda honestamente. Porque existem muitos cristãos que eles não andam por aí assaltando a mão armada, matando pessoas, mas eles cometem outras coisas ilegais. Por exemplo, tem cristão que não se importa de sonegar impostos. Por exemplo, a pessoa tem uma empresa, sabe que tem que pagar imposto, e aí dá um jeito de roubar o governo, não pagando seus impostos, não fazendo o que tem que fazer, não cumprindo com o seu papel. É errado. Nós temos que ser exemplares. Se eu tenho que pagar aquele imposto, então pague. Eu não vou pagar não, porque isso é um absurdo, esse governo é ladrão. Nós temos que pagar, irmãos. Temos que pagar. Porque é uma obrigação legal e como cidadão, nós temos que pagar os nossos impostos, temos que obedecer às leis. Você pode até ir lutar na justiça por algo que você achou que foi injusto, mas você vai lutar depois. Mas você tem que cumprir o seu papel. Nessa época agora da pandemia, eu imagino que houveram muitos cristãos que se aproveitaram para receber o auxílio emergencial sem ter direito. Muitas pessoas na sociedade fizeram isso. E isso é um absurdo. Você está infringindo uma norma. Porque quando foi decretado dar aquele auxílio, vinha toda uma discriminação de quem tinha direito, de quem não tinha direito. E aí muita gente se fez de doido, né? Como a gente fala. Eu vou tentar, vou colocar aqui para ver se eu ganho. Se eu ganhar, se me der, eu não tenho culpa nenhuma. Mas a pessoa sabia que era errado, que ela não tinha direito, que ela não se enquadrava naquele perfil. E muitas pessoas ficaram recebendo de maneira ilícita, de maneira errada. Alguém pode até pensar, irmãos, isso não é pecado. É pecado, irmãos. Porque quando você faz isso, você está se apossando de uma coisa que não é sua. É como se você estivesse roubando. Aquele dinheiro é de todo o povo para ser usado, especificamente falando do auxílio, para beneficiar as pessoas carentes que estavam sem condições de se sustentar. A partir do momento que você, não se enquadrando naquele perfil, entra para receber e recebe, você está tirando de alguém que deveria receber. Você pode até pensar que não tem nada demais, mas tem. E muitos cristãos que às vezes eles dão uma de doido, eles se aproveitam que o governo não tem condição de fiscalizar e ficam recebendo benefícios que não têm direito. Às vezes ele tem que dar uma satisfação e dizer, olha, eu não posso mais receber isso aqui, porque a minha situação mudou, eu casei, eu não sei o quê, então isso aqui não é mais direito meu. Mas a pessoa continua recebendo ilegalmente e acha que está tudo bem. Eu dei aqui só um exemplo para a gente entender como é que tem que ser a nossa postura como cristão. Nós temos que andar de acordo com a lei, de acordo com o que é correto. Teve muita gente que chegou para mim dizendo assim, rapaz, tenta ir para receber o auxílio, se inscreve. E eu dizia, rapaz, eu não vou escrever não, isso aí não é direito meu não, eu não tenho direito, eu não estou nesse perfil, eu tenho um emprego,
E isso aí é para quem é carente, mas foi o que muita gente fez. Então nós temos que ter cuidado com essas situações, irmãos. Vamos continuando aqui. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então mais uma vez ele enfatiza que é necessário nós nos sujeitarmos às autoridades, mas ele faz uma observação interessante aqui, não só por medo da punição. Eu vou obedecer porque senão eu vou ser punido. Não deve ser só por isso. Deve ser pela consciência. A minha consciência como cristão. Deus saber que eu tenho uma obrigação de me submeter àquela autoridade que foi constituída por Deus. Eu preciso obedecer. Eu preciso andar corretamente. Então é a minha consciência como cristão, Deus saber que eu tenho que fazer o que é certo e não o que é errado. Que eu tenho que dar um bom exemplo de cidadão honesto, que faz o que é certo, e não só porque eu estou com medo de ser punido, mas eu tenho que fazer o que é certo pela minha consciência diante de Deus. Eu tenho que dormir tranquilo, sabendo que eu estou fazendo o que é certo, ainda que os outros não estejam fazendo, mas eu tenho que fazer o que é certo, aquilo que eu sei que é correto, que está sendo pedido de mim. Versículo 6: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então Jesus mesmo ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César era o imperador romano. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: cumpra com as suas obrigações diante do governo, pague os seus impostos. Jesus falou isso exatamente respondendo a uma pergunta das pessoas, querendo saber se eles deveriam pagar impostos a César. Porque o judeu achava um absurdo: como é que eu vou pagar imposto para um imperador pagão como esse, que faz um monte de coisa errada, ou oprime a gente, escraviza as pessoas, mata judeus, e eu vou pagar imposto? E Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não importa como é que o governante está governando. Não importa, irmãos, o caráter dele, se ele é bom ou se ele é ruim, você tem que cumprir as suas obrigações diante das autoridades desse mundo. E é como a gente vem aprendendo aqui. Por quê? Porque elas foram constituídas por Deus. Se você se opõe, é como se você estivesse se opondo a Deus. É isso que a gente precisa compreender. Porque foi Deus que estabeleceu. Toda autoridade que é constituída por Deus, se você se opõe a ela, não se submete, você está se opondo a Deus. É por isso que quando um filho não honra o pai, ele está pecando contra Deus e vai receber juízo por causa disso. É por isso que quando uma pessoa não se submete à sua liderança numa igreja, seja ela qual for, ele vai ser cobrado por Deus pela sua insubmissão, pelo seu desrespeito. Da mesma maneira na sociedade, no seu trabalho, não importa se o seu chefe é ruim, se ele te trata mal, você tem que se submeter a ele.
Você tem que obedecer. E isso na presença dele ou não. Mesmo ele estando vendo ou não, você tem que ser submisso. Porque é um dever de consciência. Dever de consciência diante de Deus. Porque tudo que você faz, você está fazendo para Deus. O chefe pode não estar vendo, mas Deus está vendo. O governo pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Você está fazendo pela sua consciência para com Deus. Então, aqui vindo para a questão do imposto, você tem que pagar o seu imposto. Mas, irmão, o imposto é um absurdo. Você tem que pagar. É obrigação nossa. E muitas pessoas aí sonegam, né? Não, imposto de renda. Tem gente que quando vai fazer declaração de imposto de renda, aí contrata um contador para mentir, para inventar um bocado de coisa, para poder não pagar imposto. Eu imagino que deve ser até cristão que faz esse tipo de coisa. Chama um contador e diz: rapaz, inventa aí umas coisas aí, para eu poder não pagar imposto nenhum. Porque é um absurdo esse imposto de renda. Mas não é certo, irmãos. Nós temos que cumprir com as nossas obrigações. Por mais que você ache revoltante, tem imposto que a gente paga que é revoltante. Você fica indignado diante daquilo ali. Principalmente você sabendo que ele não é usado da maneira correta. Mas é um dever do cristão. Então, irmãos, para concluir, aqui no Brasil, como eu disse, nós estamos passando por uma situação difícil. Muitas polêmicas na política, no governo. Mas no próximo ano você vai ver a briga gigantesca que vai ser por causa da eleição para presidente, para governador. Independente de quem ganhar para presidente, já fazendo aqui trazendo um conselho para os irmãos. Independente de quem ganhar, você vai ter que se submeter, você vai ter que obedecer, você vai ter que orar pelo presidente, você vai ter que cumprir com suas obrigações, você vai ter que respeitar, você vai ter que tratar com honra, com respeito, pela posição, pela função que a pessoa exerce. Quem é cristão, geralmente, pelo menos é para ser, né? Não concorda com certos partidos de ideologia comunista, porque eles muitas vezes vão contra princípios de Deus. Mas mesmo assim, se um governante de um partido desse está no poder, você tem que se submeter. Você tem que orar por ele. Você tem que obedecer à autoridade, você tem que pagar os seus impostos. Então nós como cristãos precisamos compreender essas coisas. E essa questão do respeito, irmãos, é uma das coisas que eu acho, assim, que às vezes a gente, como cristão, tem errado nisso. Tem muitas pessoas que não respeitam a autoridade. Caluniam, difamam, xingam. Na internet ou nas conversas com as pessoas, falam as coisas mais absurdas do mundo. Se você estiver fazendo isso, se lembre, você está falando contra uma autoridade constituída por Deus. Você tem que respeitar, tem que se submeter. Agora, é óbvio, é importante eu dar essa explicação aqui também, para finalizar. Se uma autoridade quiser obrigar você a ir contra Deus, contra um mandamento de Deus, aí você está desobrigado de obedecer àquela autoridade. Se por exemplo, como naquela época do Império Romano, o imperador queria obrigar os cristãos a adorar a ele mesmo, o imperador. Os cristãos não adoravam, não acendiam incenso ao imperador. Muitos foram presos e mortos por causa disso. Se algum dia surgir um governo
que queira obrigar você a fazer algo contra a sua consciência cristã, você não deve obediência a isso. Se algum dia, eu preguei até domingo sobre isso aqui, né? Se um dia se levantar um governo dizendo que você não pode evangelizar, que é crime, é assédio religioso, você vai deixar de evangelizar? Não. É óbvio que você vai tentar ter sabedoria. Você não precisa sair evangelizando na rua para todo mundo ver. Você vai tentar ser sábio, mas você vai continuar evangelizando, tentando alcançar pessoas para Cristo, porque é um chamado de Deus para nós. Os apóstolos, quando as autoridades de Jerusalém mandaram eles se calar, eles disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, no dia que uma autoridade se levantar para querer obrigar você a desobedecer a Deus, você não faça isso, obedeça a Deus. A nossa obediência é primeiramente a Deus. Não importa o preço que você tenha que pagar. Mesmo que você seja preso ou morto, obedeça a Deus, sempre, em primeiro lugar. Mas se a autoridade não estiver indo contra Deus, aí você pode obedecer. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.